Vamos que vamos, meus amigos. Hoje um podcast mais que especial. Já estava esperando isso aqui por muito tempo. Deu certo, senhor Gabriel. Recebendo aqui, então, o professor famoso, conhecido da nossa área, muita referência, professor Granato, membro ADEPAT. Membro ADEPAT. E nosso amigo. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Uma boa tarde para todo mundo. Estamos aí. Isso Vamos aí. lá ver o que você precisa. Estou à disposição. Não, primeiro eu quero agradecer demais o carinho de estarmos aqui. Para mim é uma grande honra. A gente já conversou muito, tem conversado muito. A ADEPAT nasceu de um sonho, de uma ideia de meninos, né? Vamos chamar assim, na área técnica, de uma montagem de um pequeno grupo que foi crescendo. E neste momento a gente sempre precisa de apoio. Né? Por mais que os jovens, e você que está aí jovem, acha que você tem toda a energia vital do mundo, tem as ideias todas para resolver todos os problemas. Eu comecei muito novo na área, né? Com 16 anos já estava subindo em balancim, vendo manifestações patológicas, cuidando de recuperação de fachadas. Eu aprendi desde cedo o valor dos grandes mestres, da supervisão, do apoio técnico. E não sei se você lembra, eu já te falei isso, se você sabe o peso que você tem para nós, você foi o primeiro grande mestre, que a gente chama, tem o hall dos grandes mestres, tá? Tem o Olimpo da patologia, da nossa área técnica. Você foi o primeiro grande mestre que nos honrou, que cuidou de nós, que, sem talvez uma grande intenção, nos fortaleceu a estar no caminho certo. Eu queria contar essa breve história já de cara para você entender o peso do negócio. Porque dentro desse caminho, nós fazendo lives no meio da pandemia, me conectei com o Kobuchi, né? Da Viapol. Fomos contemporâneos de faculdade, tá? Estudamos juntos. E depois passou o tempo, ele se encontrou, falou, tô na Viapol, eu comentei todo o projeto, ele contou tudo pra ele, falou, vamos fazer uma live em parceria? Eu já me tremi todo, né? Falei, poxa, excelente ter um peso de uma marca associado à nossa marca, fazendo ali uma live, algum conteúdo técnico, seria incrível. E viabilizou, e foi contigo. Eu falei, vai ser o professor Granato, toda a nossa equipe ficou em êxtase e tudo mais, e tá gravado, tá lá no YouTube, já sempre coloco, vai estar no link aqui da descrição, essa live que nós fizemos sobre recuperação estrutural. E você nos atendeu super bem, fez uma aula super leve, parecia que você já conhecia a gente de longa data, parecia que você já conhecia a gente. Queria saber se você lembra dessa história e como é que foi para você ali esse pedido e estar com a gente naquele momento. Bom, eu sempre procuro ajudar todo mundo. Eu sou uma pessoa muito aberta a passar tudo que eu tenho. Eu acho que eu não vou levar para o céu, se é que eu vou para o céu. Eu acho que conhecimento tem que ser difundido, né? Então, se alguém pede um PowerPoint, pede um material técnico que eu tenha disponível, sempre disponibilizo. Eu nunca me nego a disponibilizar. Eu gosto de disponibilizar, gosto de ver as pessoas crescendo, aprendendo, e você está de parabéns pelo que você tem feito, pelo que você tem contribuído para a patologia, você está de parabéns. Ah, incrível. Merece uma medalha. Muito bom, em épocas de fim de Olimpíada. E aí foi 2021. Sim. Em 22, assim que passou ali o pior da pandemia e começou a liberar os espaços públicos, em março de 22, nós falamos, vamos fazer um evento? Vamos. E nós fizemos um evento pequeno, alugamos um dos salões do Instituto de Engenharia e fizemos vendi um curso de inspeção de fachadas para reunir o pessoal. Só que de um curso virou um encontro, um workshop o dia inteiro, tal, foi muito legal. E o pessoal do interior, veio de Paraná, veio de outros locais, e ali reacendeu aquela ideia de nós termos encontros presenciais. Sim. Acho que na mesma semana, dias depois, teve a FEICOM de 22, que foi o grande retorno também dos eventos presenciais. E com todo o carinho e liberdade do mundo, a gente vem de uma linha de estudante, de engenharia, engenheiro que não está ligado com os grandes fornecedores, né? E que a gente passa naqueles grandes estandes, sempre vê, né, aquelas áreas VIPs dentro dos estandes, o pessoal ali sendo tratado, ok, tá certo, né, o comércio e tudo mais. Mas nesse momento a gente tinha o contato com a Viapol, que é uma grande amiga nossa. Falei, vamos lá ver se a gente encontra o pessoal da Viapol.
porque a gente tinha contato, tava batendo um papo na pandemia. Quando a gente entrou nessa área, tinha um belo stand da Viapol, a gente avistou, eu e uma galera da Academia da Patologia, tava com a turma, avistamos, mano, o professor Granato lá, só os VIP, os feras sentados nas mesas, fazendo negócios, os vendedores lá, né, buscando. E tava lá o professor Granato. Falei, vou falar com ele, né? Meteu louco. Quando eu vi o professor Granato, sabe o que ele fez, mano? Ele levantou, abriu os braços e falou, tá aí o homem da patologia. Mano, o pessoal deu muita risada, foi muito legal, a gente se abraçou, ficou tudo mais. Eu falei, Granato, a gente tá aqui com o pessoal. Ele falou... Aí você falou, pô, serve o pessoal aí, pô. O stand é de vocês. Stand é de vocês, serve aí todo mundo. Quando viu, a gente tava numa mesa, tomando chopp, comendo nhoque, batendo papo, conversando. Cara, a gente nunca foi tão bem tratado na vida. Você não tem noção de como a gente saiu dali ciente de que a gente tá no caminho certo, sabe? De que a gente saiu e olhava um pro outro e falava, caramba, o professor Granato. A gente estava ali na Viapol, rolou foto, rolou depois ali vídeo, rolou comentários. E aquele momento para nós foi muito importante. Então, naquele dia, você construiu uma marca para nós de gratidão que vai ficar para sempre. Obrigado. Porque todos os outros que foram chegando, não tinha o que falar, meu. O Granato já tinha nos recebido, nos atendido muito bem. Então, muito obrigado, professor. Queria publicamente aqui reconhecer. Sempre vou lhe atender bem e toda a equipe da patologia. E tudo que onde a gente chegava, tava lá. Mas, por isso e por muito mais, aí você palestrou na parte pra gente esse ano. Sim, esse ano. Todo lugar que a gente tá, a gente procura. A Pri, né, minha esposa, sua fã, ela já vem de olha o professor Granato, vamos lá falar com ele. A gente vai lá onde a gente tá. Mas me conta, meu amigo, qual é a sua história? A gente quer saber de onde você começou. A gente sabe quem é o professor Granato hoje. Mas conta um pouco, da onde surgiu? Como que você começou na engenharia? Por que você faz o que você faz hoje, meu amigo? Bom, eu comecei na engenharia em 1974. Não sei se você tinha nascido nessa época. Não, nasci um pouquinho depois, nasci em 85. Em 1974, eu fui trabalhar como estagiário numa construtora chamada Forma Espaço S.A. Construções. Acho que foi 73, 74, não lembro direito o ano. Aí a consultora quebrou depois de um ano, porque o banco que financiava as obras dela quebrou. E ela quebrou junto porque não tinha dinheiro, compromisso. Aí eu fui lá no Centro de Integração Empresas Escola, na CIE, coloquei minha ficha ali. A Heide do Brasil, Heide, H-E-Y-D-I, cristalizante, né, impermeabilizante por cristalização, me chamou para fazer orçamentos. Então, eu era orçamentista da consultora, fui na empresa como orçamentista. Entendi. Aí eu vi que não tinha controle de obra, então, tudo bem, você orça o negócio, mas você não sabe se deu resultado positivo ou negativo. Eu comecei a ir para a obra, verificar como é que funcionava a coisa. E aí comecei a dar um monte de palpite, porque não adiantava eu orçar X e não fazer X. Verdade. Né? E nem sabia então, depois se continuaria orçando por aquele valor. Tinha muita perda de material, perda de produto, que não voltava para o estoque, ferramenta. Aí eu falei, não, uma rede... Vou organizar isso aqui. Uma rede tem que durar 5 obras. E comecei a colocar lá. A turma gostou, né? E aí eu comecei a mexer mais em obra, porque eu fazia, além de orçamento, eu fazia aferição de controle de qualidade de obra. Sim. Começava a ir para a obra, etc. E gostei da área de impermeabilização. Aí eu comecei, uma vez a Promon Engenharia chamou, a Promon era a maior projetista do Brasil, chamou a Heide porque precisava de uma informação técnica. E o vendedor foi chamado 2 vezes para ir para lá pela diretora e o vendedor não foi. Falei, não vou fazer nada na Promon. Promon não vem, não compra produto, então ele não ia. Aí a diretora, que era a sócia, né, falou, dá para você dar uma atenção lá para a Promon? Era o Francisco Holanda. O cara hoje é um dos maiores papas de patologia de barragens do Brasil. Né? Eu fui lá. Aí saí de lá com especificação de obra no Peru,
no Chile. Arrebentou. Aí o pessoal sabia que eu era empresa de impermeabilização, né? Que eu conhecia impermeabilização, começava a me chamar. Tinha dia que eu entrava na Promon, ficava o dia inteiro lá. De tanta obra, né? Demanda que tinha para esses... E aí o negócio... Aí eu montei o primeiro departamento de impermeabilização, especificação de impermeabilização, que teoricamente, entre aspas, um projeto. Sim. Contratei arquiteto, desenhista, na época era nanquim, né? Não era como hoje, computador, era tudo no BIM. nanquim, né? Hoje é coisa evoluída. E aí, fiquei lá, aí eu me formei em 78, e aí eu falei, não cabe 2 engenheiros aqui na empresa, principalmente que o diretor técnico era um judeu, e os donos da rede eram judeus. Eu falei, não tem espaço. Mas eu estava indo muito em obra no Rio de Janeiro por causa do metrô. O metrô do Rio vazava doidado. Tinha sido inaugurado o metrô e vazava doidado. E a Tecnosolo, uma consultora que foi contratada para resolver os problemas de impermeabilização, me chamou, eu fui lá, vivia no Rio. Aí um belo dia eu falei, eu preciso achar um espaço no Rio. Vão abrir uma filial no Rio. Comprei um cartão postal num aeroporto daquela Baía da Guanabara, mostrando aquele monte de prédio. Cheguei para o dono da rádio e falei, olha quanto prédio... E realmente eles me chamavam, né? O pessoal me conhecia, me chamava para ver um problema de prédio, tal, mas não tinha estrutura, não tinha como sair de São Paulo com equipe para fazer lá. Convenci o dono a abrir uma filial no Rio. Falou, pronto, cavei meu espaço. Aí ele aprovou, eu fui para lá, procurei um imóvel, aluguei um imóvel, um sobrado, eu morava em cima e o escritório era embaixo, até cresceu o negócio. Quando cresceu, eu aluguei um apartamento em Copacabana, fiquei lá. E o Rio começou a faturar mais que São Paulo. Isso em que ano? Que época, mais ou menos? 1978 que eu fui para lá. Eu estava lá no Rio. E aí, 1980, 2 anos depois, eu faturava mais do que São Paulo. Entendi. Porque eu peguei muita obra grande lá. Peguei o Guandu, estação de tratamento de água no Guandu, 120 mil metros de impermeabilização, então bombou, né? Aí o dono gostou da brincadeira. Você não quer abrir uma filial em Belo Horizonte? Eu falei, abro. Bora! Aí eu fazia o quê? Eu morava no Rio, ia para Belo Horizonte, São Paulo em reunião, voltava para o Rio, ficava triangulando ali. Abri uma filial no Rio, contratei gente, etc, etc. E aí eu fiquei nisso. Aí a rede fazia obras, deixou de fazer obras. Não, só quero fabricar. Até que surgiu o Zé Miguel, que hoje é diretor do IBE, era um estagiário lá, inclusive. Aí foi montado várias empresas pequenas de impermeabilização e a Heide como fornecedora de produto. Mas não tinha uma empresa grande para obras de porte. Convenci o dono, falei, vamos abrir uma empresa de porte para concorrer com as grandes, as fotodoras brasileiras, Isoterma, Wolf Hacker, as grandonas na época, né? Abrimos uma empresa, né, de impermeabilização. Aí surgiu uma necessidade de fazer uma obra numa barragem, e aí a gente precisava de um currículo para a barragem. Convidamos um engenheiro da Promon, que é o Vladimir Antônio Paulão, um grande especialista em concreto, abriu uma empresa de recuperação estrutural. Então eu trabalhava... Até esse ponto de impermeabilização, começou já a migrar para a recuperação estrutural. Mas eu já mexia com impermeabilização, com recuperação, por quê? Eu fazia muita obra de subsolo. Para impermeabilizar. E vazava, tinha muito problema. Eu vivia no Falkenbauer, eu convivi muito com o Luiz Alfredo do Falkenbauer, que inclusive vai ter Vai ter o lançamento da biografia dele, a neta com a Patrícia. dele, né? E aí eu já mexia muito, inclusive no Rio de Janeiro, com uma parceria com a Tecnosolo, que era muito focada em recuperação estrutural, a gente trabalhou muitas obras lá. Aí entrei em usina nuclear de Angra, enfim, fiz um monte de coisa. Aí voltei para São Paulo, né? Eu acabei casando, casei com uma brasileira, uma paulistana, e fui para lá, né? Quer dizer, eu já estava lá, casei e tal, fiquei lá. E aí, quando eles me convidaram, depois que o Rio faturava mais que São Paulo, me convidaram para vir para São Paulo assumir a gerência geral. Aí eu voltei para São Paulo e comecei a tocar a empresa em São Paulo, com a empresa de impermeabilização meio período, com a empresa de recuperação estrutural também. Então, você já é um grande empreendedor, na verdade. Eu já ficava nas 3, né? A fábrica, uma empresa de impermeabilização que meus irmãos tocavam, e eu só ia lá dar os palpites às 5 horas da tarde. É o CEO. E ficava na empresa de recuperação estrutural. Aí o que aconteceu? Eu tive um problema de relacionamento com os donos, porque eu na Heide, eu era
eu tinha um patrão, eu era funcionário. Sim. Mas nas outras empresas eu era sócio. E ele não conseguia dividir isso. Então o negócio não estava bem. Entendi. Né? Aí um belo dia uma pessoa me chama para perguntando sobre produtos. Eu fui lá com catálogo e tal, apresentar a linha de produtos. Aí apresentei toda a linha de produtos, tal. O dono da fábrica falou: eu quero te contratar. Eu falei: contratar para quê? Eu estou montando uma fábrica de material impermeabilizante e gostaria que você assumisse a empresa. Empresa Denver. Aí eu fui criar a fábrica da Denver Impermeabilizantes, do zero. Aí acabei saindo da RAID, vendi minhas cotas na empresa de recuperação, vendi minhas cotas na empresa de impermeabilização e fui abrir a fábrica da Denver. E foi só criar a Denver? Aí ele falou: olha, tenho 3 galpões em Suzano, vê qual que serve para você. Fui lá, escolhi um galpão, aí contratei químico, inventei produto, criei ficha técnica, catálogo do zero, embalagem, tudo. Aí expus na FEICOM, que era um mês depois, em agosto era a FEICOM, saí correndo. Fui lá, pelo menos eu consegui as embalagens para pôr uma pilha, uma pirâmide. E a Denver começou ali. E aí ela foi crescendo, 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 crescendo. Aí, depois de 5 anos, a Viapol foi criada. A Viapol me chamou para assumir 2 áreas, gerência técnica e comercial, que é o que eu fazia na Denver. Eu assumi as 2 áreas. Eu acabei trocando. Eu comprei a máquina de manta da Denver, mas não vi ela montada, porque o grupo estava um pouquinho... Esse problema da economia do Brasil, né? Não tinha $1 milhão para montar a máquina. E a Viapol tinha já a máquina. E o diretor da Viapol era o Torelli, meu amigo de escola. Né? Fiz faculdade com ele. Me convidou e eu acabei indo. Bora. Tá? Então, assumi... Em 91, assumi 91 a gerência foi para a Viapol. técnica e comercial da Viapol. E a Viapol começando ali... A Viapol tinha 9 meses. Né? Ela tinha um gerente técnico e um gerente comercial, os dois não se bicavam, acabou os dois saindo e eu fiquei no lugar dos dois. Pronto. Assumi as 2 áreas. E o negócio foi crescendo, né? Aí a gente saía no Brasil inteiro divulgar, porque ninguém usava manta asfáltica na época, né? Era um negócio novo, né? Ainda mais falar em dupla manta, maçarico. Era uma novidade no mercado, né? O que usavam na época mais assim? Feltro e asfalto. Feltro e asfalto. O grosso do mercado era feltro e asfalto. Tinha a fábrica Texa no Rio de Janeiro, mas ela não tinha uma força e o produto era o chamado Moterplast, era uma manta com alma de polietileno, era muito fraquinha, né? E a italiana, né, a tecnologia italiana que veio da Viapol já era manta com poliéster, véu de fibra de vidro e tal. E aí você tinha que divulgar no nível Brasil. Então saía, eu nunca ficava mais do que 15 dias sem entrar num avião para ir para algum lugar, fazer alguma coisa, estar lá, montar equipe. A nível Brasil, né? Você tinha que montar representantes no Brasil inteiro, distribuidores, aplicadores. Então foi um trabalho muito grande, né? E aí, em 93, você vê como é que são as coisas, né? Eu recebi uma revista italiana de impermeabilização. E folheando uma revista, eu vi que, manta asfáltica dá para fazer lagoa e canal de irrigação. Aí comecei a oferecer para algumas obras fazer canal de irrigação com manta asfáltica. Codevasf, algumas obras particulares lá na região lá do Nordeste. Aí aconteceu da seca, em 93, 4 anos de seca em Fortaleza. Eles não tinham água. Aí o Ciro Gomes fez uma concorrência para fazer um canal para pegar a água de um rio chamado Jaguaribe e levar para o Pacajus, que era um açude, 115 quilômetros de concreto. E aí eu fui lá, cara de pau, oferecer, junto com um colega meu, oferecer manta asfáltica. Pronto, vamos pôr manta eu tinha nesse uma revista, a única coisa que eu tinha era uma revista mostrando o canal na Turquia, em alguns lugares lá que o italiano fazia. Aí o Ciro Gomes, com a presidente da CAGES, você tem 15 minutos para apresentar teu produto. Aí eu apresentei lá com slide, né? As obras de irrigação lá fora e tal. E as empreiteiras, que tinham ganhado 12 lotes, eram 12 lotes, né? De mais ou menos 10 quilômetros cada um. Quando eles ganharam a concorrência, a fábrica de cimento subiu o preço de cimento, a fábrica de agregado subiu o preço. Então, eles já iam tomar um ferro. E a manta era a alternativa que dava para eles ganharem dinheiro. Todas elas, menos uma empreiteira, mudou. Aí, meu cara, foi uma loucura, porque a Viapol não tinha capacidade para atender a obra. E o Ciro falou, 90 dias eu quero o canal pronto, eu vou inaugurar em tal data. Ponto. Foi uma loucura, tá?
E aí já tinha montado a fábrica da Denver, tinha a Petrolace também. Então a Viapol tinha 2 máquinas, ficou uma máquina dedicada só para o canal. E fez 50% do canal. E as outras 2 fábricas atenderam o restante. 25% cada um aproximadamente. Então foi uma loucura. Saía a carreta aqui com 2 motoristas para não parar, 3 dias tem que chegar lá. Uma loucura. E foi a maior obra de implantação do Brasil, 1.400.000 metros de implantação em 90 dias. Imagina uma loucura, né? Que era fazer 300 operários com maçarico colando manta. Uma loucura de obra, né? Mas foi muito gratificante, porque realmente uma obra muito legal, né? Aí continuei lá na Viapol até 1999. Aí um colega nosso, que era diretor da Fosroc, pediu uma consultoria. Pô, eu preciso alavancar a Fosroc, que a Fosroc não anda e não sei o quê. Eu fui visitar, vi um monte de coisa errada, fiz um projeto. Pronto. Particular, fora da Viapol, Sim. Como é que você deveria agir, etc, etc, etc. Ele mandou aquilo para a Inglaterra falou, tudo bem, aprovado o investimento, só que eu quero que ele venha para cá. Aí me convidou, aí me encheu a paciência para mim ir. Eu não queria ir porque eu estava satisfeito com a Viapol, mas acabei indo, tá? Ele falou que ele ia morar em Londres, que tinha um convite para ele assumir a diretoria em Londres, eu ia assumir a diretoria da Fosroc e tal, que em Fosroc o forte era a recuperação estrutural. Sim. E pisos industriais e alguma coisinha de aditivo, né? Aí eu fui para lá. E realmente mudei bastante, a empresa começou a crescer. E aí existia uma empresa chamada Master Builders Technologies, americana, chamada aqui no Brasil de MBT. Aí as reuniões, segundo o que me conta, as reuniões lá, falam, tem um tal de Granato na Fosroc que está bombando, a gente está perdendo muito negócio para eles, tal, não sei o quê. O que fez o espanhol lá, que era o diretor? Vou chamar esse cara. Me chamou para almoçar e ele fez uma proposta. Aí eu fiquei 3, 4 meses enrolando, porque eu não queria sair da Fosroc, ainda tinha um trabalho para cumprir, né? Mas ele me convenceu, tanto pela relação, eu dei uma boa, tive uma boa afinidade com ele e tal, acabei topando. Aí saí de lá, e eu na Fosroc, eu saí de lá muitas vezes 9 horas da noite, de Mogi das Cruzes, e ia para Granja Viana, onde eu moro. 70 quilômetros, todo santo dia, uma loucura. Eu estava estafado já. Imagina. Aí acabei indo para a Master Builders, né? Então a Master Builders era aditivo de concreto, pisos industriais, recuperação e reforço estrutural. Aí entrou a tal da fibra de carbono no jogo, né? Que foi a primeira empresa que trouxe para cá. O primeiro superplastificante à base de policarboxilato, né? Então fiquei lá 9 anos, né? A empresa houve uma fusão das 2 holding na Alemanha e virou Degussa, o nome mudou para Degussa. Aí a Degussa precisava investir $9 bilhões na China, montar uma fábrica na China, precisava vender alguma coisa, vendeu a química para construção para a BASF. Aí eu fui para a BASF. Virou BASF. E quando virou BASF, tudo bem, a empresa, lógico, a BASF é uma gigante, Sim. É uma indústria química do mundo, ela e a Dow disputam lá que é a maior do mundo. Mas para o nosso negócio era difícil trabalhar na BASF. Muitas regras, pouca agilidade, muito engessada para o negócio de química por construção, aditivos. Então tinha muitas restrições, né? E aí eu encontrei, num evento da Pini, o diretor da Viapol, né? Então eu já tinha saído. Tinha saído, 10 anos fora. E aí reencontrou ele ali? Encontrei e falou, como é que está lá na BASF? Eu falei, olha, está complicado, é muito difícil, né? Uma empresa de química para construção, mas matéria-prima, produto acabado, é difícil e tal. Ele falou, você não quer vir para cá, montar uma fábrica de aditivo, pisos industriais e reparo? Reparo a gente já começou. Começou com um pouquinho de coisa. Mas eu preciso de alguém para tocar um negócio. Você quer montar uma fábrica de aditivo aqui e pisos industriais? Eu falei, topo. Bora. Aí fui. Voltei para a Viapol. Trouxe um químico também, e aí a gente desenvolveu lá a linha de aditivos e pisos, revestimento de alto desempenho, epóxi, poliuretano, aquela uretano, etc. Fiquei lá 9 anos, né? Aí eu fui para lá em 2009, 2013, a Viapol foi comprada pelo grupo americano, né, a RPM,
E aí começamos a trazer muita coisa lá. Macrofibra sintética, linha... Aí as portas abrem, né, para esse acesso. Uma gama de produtos fabulosos lá que tinha que trazer. Aí fiquei lá até 2019. Por quê? A cultura da RPM, 65 anos, prepara-se para se aposentar. Então, sinal amarelo. Então fala, olha, você tem que se aposentar. Temos que deixar os jovens entrar, assumindo a área e tal. Eu falei, tá bom. E aí, eu me aposentei, entre aspas. Eu saí como funcionário. Não, fica como consultor. Não foge, não. Fica aqui perto. Tá bom. Fiquei lá como 2019, consultor, saiu, consultor. E fiquei até 2024, maio. Em maio, né? O CEO saiu, que é o Torelli, que era o meu colega de faculdade, saiu um ano antes. Saiu em 2023. Sim. E eu saí em 2024. E saí e fiquei fazendo minhas consultorias, dando aula no IMBEC, dando aula no IDD. Sim. E fazendo as minhas consultorias. E aí a SICA me chamou para conversar. E eu estou recém-contratado como consultor pela SICA. Muito bom. Então só tive uma conversa lá com o diretor. E acertamos pronto. E vou começar mesmo na quinta-feira, amanhã, que eu estou indo lá para ver o que eu vou fazer da vida. Um jovem começando uma nova jornada. Exatamente. Estagiário. De estagiário agora estou na SICA, que é uma maior companhia do mundo. Com certeza. De construção, fatura acima de 16 bilhões de euros. E agora é um novo mundo. Pronto, né? Renovado, jovem, sangue novo, oxigenado. Com as baterias cheias. Um monte de ideias para a gente. Motivado. Bastante motivado. Estamos aí. Pensa em parar? Não. Não, né? Bom, é aquele negócio. Um dia a gente acaba parando, um dia a gente passa o bastão. Mas eu acho que ainda não é a hora. Não é a hora. Eu ainda continuo animado na área. E... Vamos lá, bola pra frente. Na Concrete Show já vimos lá, né, com o uniforme novo, agora já tava preto. Lá com a turma estranhou. O logo SICA. Muito tá fazendo bom. Aqui, mas você reparou, Gabriel, você que está acompanhando aqui, você que está acompanhando a gente, não dá para falar a história da impermeabilização no Brasil e de reparos estruturais sem falar em Granato, né? A sua história é totalmente ligada a isso. É uma boa história na área, né? Não, mas as histórias vão sendo construídas assim, né, Sim. professor? É muita dedicação, muito empenho, workaholic, eu sempre fui workaholic, nunca saía do escritório antes das 8 da noite. A hora entre 6 horas da tarde que a turma saía. Há um preço a pagar, né, professor? Uma ou outra pessoa estava lá, a gente bolava coisas, conversava, inventava coisas novas e eu sempre gostei disso. Sim. Sempre... Há um preço a pagar, mas quando a gente é apaixonado pelo que faz, Sim. É óbvio que você é apaixonado pelo que você faz e vê valor e conta a sua história, mas eu imagino que na época... Você não via isso, né? Que você fazia parte de uma linda história. A gente só vai vivendo e sobrevivendo e as coisas vão acontecendo. Mas pessoas, né, que marcam a gente, né? Eu conheci, sei lá, Luiz Alfredo Falcon-Bauer. Isso. Dirceu Franco de Almeida, Maria Noronha, né? Quando começou a patologia, começou com essas pessoas, o Hageb depois, com a professora Hageb. Então, os pioneiros da área de patologia, o Antônio Carmona, o Paulo Helene. Então, eu comecei a conviver com esse pessoal e eu admirava essas pessoas. Para mim, eram deuses para mim. Eu falei, eu vou encostar nesse pessoal porque eu tenho muito a ganhar com isso, né? Então, procurei realmente estreitar algumas relações com essas pessoas e aprendi bastante coisa. Você nunca para de aprender. Mas me conta, você falou muito bem, eu quero falar mais sobre esses nomes. Você sempre criou o universo da impermeabilização, do reparo, né, estrutural, vamos chamar assim, que está muito ligado ao problema patológico. No Brasil, a patologia, vamos pensar, ela nasceu no concreto, né? Os primeiros estudos, as primeiras organizações. Nasceu com a criação da BNA, Bauer, Noronha e Almeida, né? Que é o Dirceu Franco de Almeida, o Bauer e a Maria Noronha. Começou ali como um único escritório na época. Tinha o Carmona também, que era uma outra figura fantástica que um dia você deve... ainda não tivemos para conversar, mas sempre que eu encontro ele e os filhos dele, que são meus professores, é incrível. Na área e
E eu acho que sempre que a gente está se juntando, né, aprendendo com esses grandes mestres, a gente toma uma injeção de ânimo para ir buscar mais informações, etc. E eu sempre fui assim, sempre busquei desafios na minha vida. Nunca fiquei quietão assim, não. Sempre coisas novas. Pode dizer que você viu nascer a especialidade da patologia no Brasil. Sim. Vamos pensar assim, né? Os primeiros passos, o primeiro escritório BNA. E o que você vê de diferente daquela época para hoje, para a juventude que você tão bem viu no Enapat, mais de 300 te acompanhando ali numa palestra? O que você pode falar dessas décadas de transformação, que era a patologia e o que ela é hoje, meu amigo? Eu acho que evoluiu muito, principalmente porque hoje você vê recém-formados querendo migrar para essa área de patologia, de inspeção predial, e nós temos os nossos prédios envelhecendo sem uma manutenção adequada, com síndicos que muitas vezes não são da área, não cuidam da manutenção. Isto é, mais importante fazer uma quadra, pintar a quadra de tênis ou a quadra poliesportiva. Salão de festa reformado. Salão de festa, trocar um jardim, tudo que é bacana, importante, tudo bem, mas esquece, quer dizer, uma calha resolve o problema da água que está pingando no carro e eles esquecem do problema. Então tem obra que a gente vai e se assusta para ver como é que está a estrutura. Né? O pessoal não pensa nisso. E tem crescido, porque realmente na época você tinha pouca gente mexendo com patologia. Hoje não, você tem um campo bastante grande, né? Mas eu sempre chamo a atenção do seguinte, né? Dos jovens que estão entrando. Por favor. Estudem e também se apoiem em quem já tem mais bagagem, mais experiência, para não fazer bobagem. Exato. Porque muitas vezes a pessoa... eu vi já grautear, eu vi isso, eu vi aquilo, eu sei fazer. Não. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, se fazer curso de pós-graduação, né? Participar da DIPAT, fazer network com toda a equipe, com o Felipe e equipe. E tem que aprender e evoluir nisso. Né? Hoje eu vejo que tem muito mais ferramental, materiais. Quer dizer, a gente não tinha material de reparo, era a argamassa-cimentaria socada, era o dry pack que a gente chamava, né? Pegar, socar a argamassa-cimentaria. Quando mal se punha, por exemplo, um adesivo de PVA para melhorar um pouquinho a aderência e tal, não tinha grautes sofisticados, argamassa de reparo sofisticada, com microsílica, fibra, essas coisas surgiram agora, né? Sistemas anticorrosivos, concreto projetado, argamassa projetada, fibra de carbono, a gente não fazia reforço assim, era a estrutura... A chapa metálica, chapa colada, que a turma chama, que eu não gosto dessa palavra, tem que pinar. Eu não confio só no epóxi para isso, porque se errou no epóxi, a coisa não funciona. Para mim, o epóxi não tem necessidade de confiar só no epóxi. Tem que pinar. Pino, para mim, eu sempre falo para o calculista, calcula com pino. Ponto. A gente vai colar com epóxi, mas calcula para pino. Muito bom. Busquei isso, né? Aí surgiu fibra de carbono, aí tinha que desenvolver, eu saía com o calculista Ari de Paula Machado, fazendo palestras no Brasil e procurando, né, desenvolver uma tecnologia que todo mundo desconfiava daquele produtinho chamado fibra de carbono. Será que isso aqui funciona tanto quanto uma chapa pinada, chapa colada? Então, é gostoso evolução, quando a né? gente tem um produto que a gente acredita e faz ele crescer, né? E graças a Deus, olha, a fibra de carbono hoje é um material aí que é bem aceito. E né? não é muito tempo, né, que ela tem crescido aí na... A primeira obra surgiu em 1998, que foi o viaduto Santa Teresa, lá em Belo Horizonte, construído com... O trem tipo era 13 toneladas e tinha que subir para 35 ou 40 toneladas o trem tipo. E aí o calculista foi para os Estados Unidos para aprender a calcular. E foi a primeira obra, em 1998. Depois veio o metrô da Vila Madalena e aí começou a crescer. Né? No começo a turma desconfiada tinha muita dificuldade para você apresentar a solução, mas graças a Deus... É porque eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu fiz técnico em edificações, né? Ali na época do ensino médio. E quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu quis trabalhar fazendo técnico de edificações aqui na Escola Técnica Federal. E eu consegui o estágio para trabalhar em obra. Sim.
eu era isso ou cadista, né? E eu não queria ficar desenhando, apesar de eu saber utilizar o CAD na época, que era o curso que eu tinha feito. Arrumei um estágio em obra. Entrei no carro do patrão, fui contratado e tal. Quando ele chegou lá, ele falou, olha, pode entrar que a obra é essa. Eu falei, mas o prédio está pronto. E aí ali eu fui apresentado para o universo das reabilitações de edificações. Eu pensei que eu iria para uma obra de construção. Sim. E eu fui para uma obra de reabilitação de fachadas e estruturas. E olha como é mundo louco, isso foi em 2002. Eu lá com meus 16 anos, que eu via que no carro da empresa estava lá Patologia das Construções, o Rafael Nasser, grande Rafael, um dos precursores na área, com uma empresa nesse porte. Tinha poucas empresas que executavam obras desse tipo, né? E ele que me ensinou e contou a história da patologia para mim. E daí, tem um laudo, e vão vir aqui os consultores do laudo. No momento, hoje, eu queria voltar lá na época para conversar novamente com eles. O laudo era da DFA. Dirceu Franco de Almeida. Quando ele Então, assim, o primeiro escritório conhecido, mais reconhecido, BNA, né? Sim, Sociedade ele saiu Bauer da Noronha BNA Almeida. E fez o escritório dele aqui na Paulista. Exatamente, DFA. E ele e os filhos dele. Sim. Na verdade, não sei como que eles estão hoje, os filhos. Nunca mais tive contato. Também nunca mais tive contato. Na época, eu lembro que eram 2 filhos. E olha como marca a gente. E o Dirceu Franco de Almeida estava lá, foi me apresentar. E foi uma obra muito bacana ali no Real Parque, um case de fachada, eles me passaram as coisas. E eles me ensinaram, cada profissional vai ganhando um DNA de profissional. Sim. E eu aprendi com eles o DNA das juntas. E eles me ensinavam, os filhos dele iam lá e falavam assim, olha, tá vendo essas fissuras? Fissura? Não adianta você travar. Junta. Ela quer ser junta. Deixa ela ser junta. E tanto é que hoje, ainda hoje, todas as soluções... E o Rafael trazia o que era de melhor. Eu lembro, acho que era da MBT. Olha, eu tô falando aqui de memória, tá? Argamassa, eu lembro a argamassa de recuperação estrutural, argamassa polimérica que ele chamava. Emaco S168. Sim, ela mesmo. Era da MBT, né? Que era um leite. Era resina acrílica, né? Que chamava o leite, o pessoal de obra, que era o galãozinho branco, era branco, e a parte em pó. Cimentista, né? E a gente misturava, né? Depois a gente passou a utilizar Denvertec 7000 ou 700, eu não me... que aí era a argamassa da Denver, mas eu lembro da Emaco S168, que era alta tecnologia, e eu assim... Sim. 17 anos ali, 16, 17 anos, aprendendo aquilo tudo. Mal sabia eu que eu estava tendo contato com o mais puro e fino da patologia já nas primeiras oportunidades, né? E sempre ouvi muito falar desses. Sim. Do Dirceu Franco de Almeida, da Noronha e principalmente do Bauer. Que para mim é a grande referência, sempre ouvi muito falar bem. E o BNA continuou, né? Sim. Lá na Falcon Bauer, a divisão de patologia da Bauer ainda é BNA, não sei se ainda é atualmente. Não, mas ainda é BNA. Ainda é, né? Que é uma empresa à parte. Mas me conta, agora que vai lançar, né, a biografia do Luiz Alfredo Bauer, como que era ele? Porque eu não vejo ninguém tão visionário, assim, pelo menos que contam histórias na nossa área quanto ele. Às vezes, talvez, não só pela parte técnica, mas pela parte empreendedora e de mudar uma era da nossa área. Como que era o relacionamento com ele? Como é que ele era? Ele era um workaholic, ele adorava, ele precisava desenvolver controle de qualidade, então ele fazia muita questão de ter um bom laboratório, né? Então... criou o Falcon Bauer, no começo era um negócio bem menor, né? E eu tive vários casos de oportunidade de estar com ele, porque a fábrica da Reide do Brasil, da Reide, era pertinho, era 1 quilômetro do Falcon Bauer. E ele precisava muitas vezes problemas de argamassa de recuperação, tamponamento de impermeabilização, então ele chamava e eu ia lá. Você que estava lá. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma especificação do prédio onde eu morava, né, que tinha corrosão de armadura nos pilares. E aí eu fiz uma especificação, entreguei na mão do síndico, indiquei algumas empresas para fazer o reparo. O síndico achou caro as empresas que eu indiquei e contratou um filho de um morador lá, que tinha acabado de se formar em engenharia. E tudo bem, eu saía logo de manhãzinha, não via a coisa, mas um dia eu cheguei à noite lá e vi a armadura exposta, né, já quebrou o concreto dos pilares lá,
e pintado com zarcão. Eu falei, opa, que isso? Aí falei, não, deixa eu falar com o engenheiro aqui. Falei, o que você está pintando com zarcão? Não, é anticorrosivo. Eu falei, não pode zarcão de jeito nenhum. Você está impedindo a aderência da argamassa. Repare, assim, não, na época não existiam os anticorrosivos, tipo epóxi rico em zinco, argamassa com nitrito, não tinha essas coisas. Eu falei, não pode. Não, que eu fiz aula com o Falkenbauer. Eu falei, então vamos fazer uma coisa? Vamos chamar o Falkenbauer aqui. Ah, né? Muito bom. Se você tiver razão, eu pago o laudo dele. Se ele me der razão, você paga o laudo. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Aí, foi incrível. Marcamos. Aí foi o Falkenbauer lá. Aí tocou 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, o Falkenbauer ali. Ele era um workaholic. Aí o zelador, o porteiro me chamou. Tem o doutor Luiz Alfredo Falkenbauer aqui para fazer uma inspeção. Eu desci rápido, sem tomar café da manhã, 6h30 da manhã. Aí quando eu desci do elevador, ele estava esperando lá. Pô, Granato, você está aqui? Eu falei, sim. A gente chamou, porque um aluno seu disse que pode pintar com o zarcão a armadura. E aí a gente combinou que ou ele paga, ou eu pago o teu laudo. Aí chegou o rapaz lá. Não, levei ele para ver, ele falou, tudo errado isso aqui. Aí chamou o aluno dele, chegou, ele deu uma bronca no aluno. Eu jamais indiquei fazer zarcão com não sei o quê. Aí tudo bem. Ele até pediu desculpa para mim. Eu falei, você não tem que pedir desculpa, né? Não, mas o meu aluno, não sei o que. Tudo bem, cara, não tem que pedir desculpa. Mas vamos lixar a armadura e vamos fazer direito, grau, muito bom. Então eu tinha assim uma relação, volta e meia me chamava para algum problema, né? Estou com problema numa obra, dá para sei lá, porque muito da patologia vem por infiltração de água. Sim. Então muitas obras que ele tinha problema, ele acabava me chamando. Ou eu ia com ele, ou ia com o Dirceu Franco de Almeida, ou ia com a Maria Noronha, ver algum pepino onde a implantação fazia parte do problema, né? Foi assim que eu convivi com eles, né? Espetáculo. Depois eu fui fazer um curso na USP com o Paulo Helene, de patologia. Paulo Helene. Aí ele teve um problema de glaucoma. Aí, durante a metade, digamos, do curso, aí o Carmona que começou a dar aula. Aí o Carmona que começou, eu era aluno lá, na época eu estava aprendendo assim, um pouco mais de conceitos e tal. E aí conheci o Carmona e foi andando, né? Então, depois conheci o Hageb, o Alexandre Tomazelli trabalhava com ele, a Maria Noronha. Então, comecei a conviver nesse ambiente, né? Então, e a gente precisa trazer luz a esse pessoal, porque o que a gente vive hoje, nós estamos com 1.700 membros da DEPAT e tudo mais, nasceu desse pessoal, né, professor? Sim, são os pioneiros, né? São Como os na pioneiros. área de implantação, você tinha Og Pozzoli, o Kurt Baumgard da Vedacity, você tinha o pessoal da Wolf Hacker, o Félix Hacker, você tinha na Recolast, que era uma outra empresa, você tinha o Bruno Levi, lá no Rio de Janeiro, você tinha o Jorge Thomas Ishakiewicz, que era um russo, que era dono da GGR. Então, são realmente as pessoas que criaram um negócio de implementação da época que você não tinha empresa. Você pensa que tinha empresa em Brasília? Não. Brasília tinha 1, 2 empresas, você ia para Espírito Santo, não tinha. Eu fazia obra fora eu viajava muito, porque não tinha aplicadores em outros estados assim. Viu como cresceu a área, né? A coisa foi crescendo, né? Aí começamos a exportar produto, aí eu fui para Venezuela, fui para o Chile, fui para outros lugares, aí comecei a viver o mundo América Latina, né? América do Sul principalmente, e aí a gente vê que a gente estava na frente deles, né? Se você pega assim, de tecnologia, a gente estava mais à frente deles, né? E conceitos diferentes. Você pega a implementação da Argentina, é totalmente diferente daqui. Na Argentina, a manta asfáltica é muito mais disseminada, coisas que hoje, se você... Lá as mantas são mais simples, né? A manta aluminizada usam muito lá. E o mercado argentino é maior que o do Brasil. Fala, pô, a Argentina tem quantos milhões de habitantes? 40 milhões de habitantes. E tinha um volume de implementação muito maior que do São Paulo, que do Brasil, aliás. Né? Você pegava na Itália,
o Fabrício Canepi, né, que era o sócio da Viapol, falava: Itália tem 65 milhões de habitantes e mais ou menos 65 milhões de metros quadrados ano de produção de manta asfáltica, que é 1 metro quadrado por habitante ano. Aqui no Brasil não dava 1/10 disso. Tá? Era muito. Até hoje, se você vai pegar, o Brasil tem 208, 210 milhões de habitantes. Se você vai pegar o mercado de manta asfáltica, por exemplo, é 30 milhões se chegar em 30 milhões. Então você vê que a diferença é muito grande. Aí você quer falar em dupla manta, para que dupla manta? Fala, olha, na Europa é dupla manta e na Alemanha é 3 mantas, não é dupla manta. Quando a Viapol veio para o Brasil, ela veio com um sistema dupla manta. Uma mais fraquinha e uma top em cima. A Alemanha já põe uma fraquinha, uma top e outra fraquinha em cima. Né? Já é 3 camadas. Aí você vem aqui, monocamada. Aqui tem 4 mantas, só que é manta, produção vaza. mecânica, aí vaza, aí manta, produção mecânica, aí manta. Eu tenho um caso de obra que tem 4 camadas de manta com essa espessura de argamassa, uma sobrecarga. Eu me lembro e vejo as fotos que você coloca nas palestras. É um absurdo. E é falta de orientação. E eu vejo aqui hoje no mercado uma coisa perigosa. Proliferou mantas líquidas, borrachas líquidas, produtos totalmente falsos. O pessoal faz... Pra você ter uma ideia, tem ficha técnica de produto que ele põe na vida útil de 45 anos, uma membrana acrílica. Escreve no site, certificado por IPT Falconbar, usa o logo. Fonte eu. E certificado. Quando você fala certificado, significa que o controle de qualidade é terceirizado por IPT Falconbar e Lab. Os caras têm a pachorra de fazer isso. Quer dizer, o mercado de impermeabilização, se não tiver um jeito de dar uma policiada, e eu chamo a atenção do IB nessa hora, né? Temos que denunciar, porque se eu vou pegar Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quem é o consumidor? É uma pessoa física que compra produtos. Ele vai ler a embalagem. Código, artigo 2 do Código. É considerado consumidor qualquer entidade que represente uma classe. Então, você poderia ser, por exemplo, né? Ou o IB. Então eu falo, vocês têm que ser meio polícia, tem que denunciar coisas. Faz sentido. Porque senão o mercado vai descambar. Quer dizer, o pessoal hoje usa manta líquida em lugares que não poderia usar a tal da manta líquida, nada mais é que a membrana acrílica. E o pessoal só um nome comercial. Né? Pôs manta líquida. Isso que é muito legal. Olha só, você trouxe para nós que teve uma época na vida que tinha aversão à manta. Não tinha assim, acesso e tinha dificuldade de inserir a manta. Depois vocês fizeram um trabalho tão incrível que a manta pegou tão bem que hoje, para ter sinônimo de qualidade, precisa chamar uma membrana de manta. Para tentar trazer a credibilidade da manta. Não, é manta líquida. Isso é parte do sucesso do que foi a inserção da manta. Uma boa jogada de marketing. Marketing é bom. Um fabricante de membrana acrílica queria competir com manta asfáltica. Então ele fez uma embalagem de 12 quilos. O cara foi muito esperto em marketing. Uma embalagem de 12 quilos, 12 litros. E ele falava, uma embalagem de 12 litros equivalia a uma bobina de manta asfáltica. Aí ele chamou de manta líquida. Pronto. Em vez do pessoal fabricante de mantas asfáltica, PDM, PVC, agir, né, fazer uma nota dizendo não pode chamar de manta. Isso não é manta, porque na nomenclatura da norma 9575 está lá, manta, sistema pré-fabricado, membrana, sistema moldado em loco, não sei o quê. O IB não fez nada. Isso que eu falo, eu censuro um pouquinho o IB, né? Não assim mas censuro porque eu acho que o IB nessa hora tinha que agir. Peraí, faz um esclarecimento ao público. Olha, não pode, isso aqui não fez. E hoje as fabricantes mesmo de manta asfáltica têm a tal da manta líquida, porque o negócio cresceu. Pegou, né? O público gostou. Só que o produto não é mesmo. Você imagina uma manta asfáltica no mínimo 3 milímetros, vem com a manta líquida, que aplica lá 1 kg por metro quadrado, ele fala o consumo de 1 kg, como tem 50% de água, em média, ficou 0,5 milímetros. Não dá, é meio milímetro contra 3 milímetros no mínimo. Agora, se eu vou pensar em vida útil, a NBR 15575, um produto para durar uma vida útil de 20 anos, não dá para usar uma membraninha de meio milímetro de espessura.
que seja... Ela pode ter desempenho, né? mas com uma durabilidade muito menor. Mas, além disso, ela não... Vamos supor, a absorção de água em uma manta asfáltica, no máximo 1,5%, uma membrana acrílica, que a turma chama de manta líquida, a absorção de água é 15%. Então, é um produto que tem que ter um caimento. Eu fiz o texto base da primeira norma de membrana acrílica. E eu pus 2% de caimento, porque a turma briga, não, mas 2%, porque absorve muita água, tem que a água sair rápido, embora. Escoar. Né? Porque uma boa ideia de tirar a água da frente é... Caimento. É caimento. Né? Eu aprendi na minha início que caimento é 50% da eficiência de um sistema de impermeabilização. Tem que tirar a água da frente. Isso é que é. E tem umas coisas assim que inventaram um produto que eu acho bem interessante. Eu sou co-inventor desse produto, né? A tal da membrana acrílica com cimento, né? Que é a NBR 15885. Isso aí é uma história interessante, né? Eu estava fazendo uma impressão de uma laje lá dentro da USP, Faculdade de Física. E tinha uma aplicadora muito famosa que estava fazendo um reservatório tipo torre, com borracha clorada. Porque na época o que a gente fazia de reservatórios grandes era borracha clorada, base solvente. E o operário morreu, porque ele, com solvente, sem os EPIs que hoje... Claro. Ele caiu do andame, num reservatório tipo torre, 8 metros de altura, um trecho de reservatório. Ele caiu e morreu. E eu estava lá impermeabilizando, aí chegou o corpo de bombeiro para tirar o corpo do operário lá de dentro. Imagina uma janelinha de 40 por 60 de altura para tirar o rapaz lá de baixo. Aí eu saí de lá meio chocadão, né? Aí falei para o químico, né, o Misael, que é o químico da Denver na época. Misael, não dá para você pegar a argamassa polimérica e meter bastante resina aqui para ela ficar flexível? Eu falei, vou tentar. E aí tentou. E tentou, ele me deu lá 5 ou 6 opções, preços variáveis, desempenho variáveis. Falei, pega essa aqui, no meio termo, nem muito top. Tanto ao mar, né? Tanto à terra. E aí criou-se um produto que foi a primeira membrana acrílica com cimento, quer dizer, argamassa polimérica flexível, como o pessoal chama, né? E ela saiu com o nome do laboratório, LP54, que é Laboratório de Pesquisa número 54, porque eu comecei a dar esse material para o aplicador testar. E tinha que emitir nota. Pega no LP54, que é o número da fórmula. Né? Laboratório de Pesquisa número 54. E foi lançado assim e ficou assim durante muitos anos. Né? Depois mudou lá o nome, agora é 540. Né? E aí surgiu assim, quer dizer, um produto que surgiu de uma necessidade. De uma dor ali, uma necessidade. De tirar produtos base solventes em áreas confinadas para um produto base água. Foi assim que nasceu a tal da membrana acrílica com cimento. Aí fizeram a norma, etc, etc. Eita, excelentes histórias, amigo. Obrigado, viu, isso aí professor? Foi legal. Mais uma. Misael Esmarzar, um grande químico. Aí... Então, ó, se você falar membrana acrílica com cimento, tem o professor Ganato nessa história. Tem uma história, a ideia foi minha. Depois que, lógico, não foi eu que desenvolvi. Sim, tem todo... Mete resina aí para ser flexível. E deu certo. Mudou a resina. Um doido junta com outro maluco. Chamou o fornecedor, que era a Bácia na época. Não, vamos usar um acronal, que era a matéria-prima mais flexível. Tá? E surgiu. E foi se desenvolvendo. Assim, tudo começa assim. E é um produto hoje de sucesso. Até hoje se usa. A gente traz muito a indústria para perto da DEPAT, porque eu creio que os profissionais técnicos precisam ter a indústria por perto. E quando eu falo a indústria, são as pessoas que estão na indústria. Sim. Porque o potencial, se estiver errado, por favor, professor, me corrige, o potencial de investimento, de inovação está na indústria. Sim. E a necessidade do mercado, né? A indústria desenvolve um produto por uma necessidade do Precisa mercado. trazer essa necessidade do mercado para a indústria. Tem que trazer o problema para a indústria vai desenvolver um produto. Ela tem os meios para isso, né, professor? E assim nasceu muito. O produto fibra de carbono nasceu depois do terremoto em Kobe. Já tinha pesquisas de universidade no Japão. Teve um terremoto pesadão lá em Kobe. Foi aí que eles liberaram para usar fibra de carbono. Entendi. Foi o primeiro óbito, então, uma necessidade. Uma necessidade. E aí vai se criando produtos assim, entendeu? As coisas nascem com essas necessidades. Agora, queria trazer de volta um assunto para a gente encerrar aqui. Tenho mais uma pergunta para te fazer, que acho que é importante para a nossa galera, que a gente ensina muito aqui na DEPAT, que é o início do profissional. Realmente, a patologia...
ela nasce, e a maioria dos patologistas, dos consultores, vem de uma grande experiência em diversas áreas, e depois eles começam a migrar e se tornar especialistas nessa área, com inspeções e tudo mais. Porém, há uma crescente do mercado por demanda por inspeção predial, por inspeções mais simplificadas, por vistorias, que é o primeiro ali, o check-up da edificação. E precisa de profissionais para essa demanda. E é a primeira vez que nós começamos a enxergar, e a patologia ela trouxe essa possibilidade, até empreendedora. Sua história é totalmente empreendedora. Sim. Totalmente empreendedora. Porque quando eu me formei, era para trabalhar em projeto ou obra. Ou construtora ou empresa de projeto. Sim. Muito mais em construtora. E agora os profissionais estão vindo à possibilidade de empreender, de ter o seu escritório, de montar o seu negócio, de fazer acontecer. E encontram na patologia, engenharia diagnóstica, nas inspeções, este caminho. Sim. Então, primeira vez que nós vemos recém-formados já buscando o caminho de ser consultor, é meio maluco. Até porque não tem escola nenhuma que te forma consultor, não tem faculdade nenhuma, não tem pós-graduação nenhuma, não tem mestrado nenhum, doutorado nenhum que te forma especialista e consultor numa área. É o tempo. Sim. São as experiências. Agora, calma aí, como que a gente resolve essa parada então? A gente tem a ideia. E a gente orienta muito, professor. Trabalhe com supervisão. Assim como jovens cirurgiões, que certamente primeiro eles fazem parte da equipe de outros cirurgiões e vão tendo como supervisor. Se eu pudesse mandar no mundo em alguma coisa, eu mandaria mais ou menos como fosse residente, alguma coisa. Sim. Todo profissional consultor com até X anos de experiência teria que ter um supervisor assinando junto ou acompanhando junto. Como eu não posso obrigar, a gente recomenda. Eu mesmo, muitas áreas eu trabalho com supervisão. Eu conto com profissionais mais experientes me ajudando. É muito importante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode contratar experiência. Então, tenha supervisores. Sim. Eu tenho o meu conselho oculto, você faz parte dele. O que é o conselho oculto? A gente tem profissionais de diversas áreas que eles não sabem que são nossos conselheiros. Só que a gente acompanha e observa como eles fazem, como eles tomam decisão, como eles falam, e aí a gente passa a tomar as mesmas decisões e as mesmas coisas, inspira as nossas decisões. Mas também nós podemos ter a supervisão. Então tenha profissionais mais experientes, contrate. Eu faço laudo muitas vezes, eu contrato alguém para conferir o meu laudo, fazer a supervisão. Isso é importante, né, professor? Concordo. Inclusive, depois de uma série de acidentes, de problemas de obras com projetos estruturais errados, que as grandes consultoras hoje fazem o projeto com calculista e levam para um outro calculista validar a solução. E não há problema nenhum nisso. E eu acho que isso tem que ser uma coisa normal. Outra coisa que a DEPAT, pelo fato de você ter uma divulgação a nível nacional com mais de 1.700 associados, eu quero que você compre uma luta, que eu tenho lutado há bastante tempo, que é a inspeção predial. O que acontece? Os prédios hoje, você entra em alguns prédios que você tem medo de tamanha corrosão da armadura, descaso. O síndico ele é uma dona de casa, um advogado, um médico, não entende nada do assunto e deixa a estrutura se degradar. De vez em quando eu entro em algumas obras que dá vontade de chamar a defesa civil, fala, vai lá. Tá? Porque o prédio está com problemas sérios de risco. Por isso. Quando teve aquele acidente, antes de ter aquele acidente de São Bernardo, daquele prédio em 2013, que caiu a sala colapso 4, progressivo, por infiltração de água, rompeu lá, quer dizer, corrosão da armadura e tal, e rompeu a sala 4. E, por sorte, entre aspas, aconteceu às 19h40, um prédio comercial praticamente vazio. Morreram 2 pessoas, uma enfermeira e uma criança. Mas poderia no consultório. Imagina se fosse no horário comercial, quantas pessoas morressem. E não tem obrigatoriedade de inspeção predial. Sim. E, nessa época, o Giovanni Palermo, que era um engenheiro do metrô, comigo, a gente fez um texto base de um laudo. Inclusive, usei o projeto lá de Ribeirão Preto de obrigar a fazer a inspeção predial. Quer dizer, o prédio tem 10 anos, primeira inspeção predial. Primeiro que eu já acho que
o incorporador, quando ele entrega o prédio, ele entrega por um síndico contratado pelo incorporador e ele vai aceitar o prédio do jeito que tiver, mesmo que esteja errado, né? Eu tive caso desse aí que até hoje está na justiça. Minha mulher comprou um apartamento num prédio com um monte de problema estrutural e eu comprei uma briga. Então, eu acho que o prédio já tem que receber, sei lá, um laboratório, Sim. como o Falcon-Bauer, um IPT, ou uma empresa especializada em projeto, receber o prédio, dar um aval para o síndico. O síndico pode aceitar o prédio, mas deveria ter uma inspeção predial na entrega do prédio. Agora, no 10º ano tem que ter uma inspeção, no 20º ano tem que ter uma inspeção a cada 10 anos, aí o prédio já tem 20 anos. Ok, passa a ser a cada 5 anos. Aí o prédio já tem 30 anos, tem que ser a cada 3 anos. Na época, a gente fez um texto base, pusemos na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, foi aprovada a lei de inspeção predial, segundo alguém me falou, e tem 70 mil edifícios dentro da cidade de São Paulo, que você não sabe como é que estão essas estruturas. Quando houve o acidente, o prefeito na época, que eu não vou falar o nome para não criar caso, ele falou, eu vou aprovar a lei aqui em São Paulo. Ele aprovou a lei. Não, ele não aprovou a lei. A Câmara de Vereadores aprovou a lei de inspeção predial dentro de São Paulo. Você imagina, abre um mercado imenso para os teus 1.700 associados, porque nós gostamos de patologia, queremos viver de patologia. Se a gente tiver a inspeção predial, nós vamos ter mercado. Sim. Tá? O que acontece? A Câmara dos Vereadores aprovou, o prefeito, antes de assinar, alguém falou, não vai assinar esse negócio. Por quê? Os hospitais, as escolas, os prédios públicos estão todos detonados, viaduto, tudo detonado. Se você assinar isso, você vai ter que gastar dinheiro para fazer isso. Não pode ter essa lei em São Paulo. Ele vetou a lei. E a Câmara dos Vereadores não derrubou o veto. Então, em São Paulo não tem inspeção predial. Tem em Santos, tem em várias cidades, né? Camboriú, Jundiaí, tem inspeção predial. Agora, nós devíamos ter isso a nível nacional. Sim. Por quê? Primeiro que é necessário. Nós somos os especialistas na área, né? Segundo, é um campo de trabalho enorme para a engenharia. E nós precisamos comprar essa bandeira. Precisamos fazer com que, se você tem associados em todo o Brasil, faça uma campanha, ajude a obrigar os prefeitos. Estamos na época de campanha política, de repente, quem sabe? É a hora certa para conseguir fazer isso. Até sobre esse tema, nós conversamos muito até com o presidente do CREA, o Vinícius Marchesi. Sim. Ele tem feito um trabalho até forte nisso para a lei federal. Sou totalmente a favor da lei, totalmente a favor de ser lei. Apesar de que a gente conversa muito sobre isso entre nós, né, os profissionais dos estados que têm a lei e tudo mais. Só que o pessoal no Brasil consegue estragar até o que é lei boa. Sim. Aqui em São Paulo, nosso escritório FSL, nós fazemos bastante inspeção predial. Cada vez mais cresce. Nós temos um trabalho de venda muito sério, Sim. muito eficaz, e a gente cada vez mais vende a inspeção predial real. Sim. E ela não é um dos serviços mais baratos, porque você precisa olhar o prédio inteiro, tem limitações, o cliente é a única... A inspeção predial é a norma 16747. Sim. É o único laudo que eu falo, né? Que é o único laudo que o resultado pode ser, você precisa de um laudo. Ou seja, a inspeção predial é a que vai chamar as inspeções especializadas. O exame clínico geral. Clínico geral. Então vai chamar os... Nossa! Ó, os especialistas, né? Sim. O que acontece? Então aqui funciona bem. A gente cada vez mais tem crescido a consciência Sim. dos síndicos. Nós construímos uma nova área de atuação, que é a assessoria técnica comercial, condominial, ATC, assessoria técnica condominial. A Alice Feitor tem feito um trabalho incrível, ensinando os alunos, e os síndicos cada vez mais têm os gestores técnicos que pagam mensalmente para ter uma consultoria periódica. Sim. Isso também cada vez mais cresce. O que acontece com a bendita lei de inspeção predial com os colegas nos estados que assim acontecem? Os escritórios sérios não conseguem vender inspeção predial. E depois tem outra. Algumas leis falam que quem pode fazer inspeção predial? Um arquiteto e um engenheiro. Se ele não tem especialidade... Exato.
Só que sabe como estão fazendo? Imagina uma inspeção predial num prédio desse tamanho aqui, 15 andares e tudo mais, por R$ 1.200. Eu já vi R$ 1.500. Eu tenho o Mercado Livre, eu chamei a atenção na época, o presidente do Ibracon era o Paulo Helene na época. Eu peguei uma propaganda do Mercado Livre oferecendo inspeção predial em R$ 499 em 10 parcelas. Exato. Assim. Eu peguei essa propaganda do Mercado Livre, mandei pro Paulo Helene. Paulo Helene é absurdo um negócio desse. Né? Porque vira ele simplesmente acionou para papel. O CREA baixou no Mercado Livre e hoje Sim. é proibido. Mas eu tenho a propaganda, tem que eu te passo. Não, é bom até para as aulas, né? Quero sim. Então, assim, você pega, porque virou um negócio de construção de um relatório apenas para cumprir uma lei. Eu fico pensando, imagina você chegar no médico para fazer seu check-up e forjar o seu exame de sangue. Sim. Pra quê? Mas é isso. Como tem essas reformas de identificação que você precisa quebrar uma viga, alguma coisa, você precisa de um laudo, né? De um engenheiro. Tem gente que vende esse laudo a R$ 199. Eu tenho a propaganda em Campinas. Então, assim, o que eu penso? Tem que ter a lei? Tem, porque tem que ter responsável técnico. A regulamentação da lei tem que melhorar. E nós vamos ter que criar, e eu falo comercialmente, um produto com nome diferente de inspeção predial. Porque se a lei é de inspeção predial, essa inspeção... Porque quando a gente for orçar algo realmente completo, o cliente, o condomínio, vai falar, pô, você está cobrando 8 mil, mas eu tenho por 1.000. Eu vou ter que mostrar que é outro trabalho. Mas isso depende da regulamentação da lei. Porque a lei ela pode ser genérica no conteúdo. Mas depois tem a regulamentação. Na regulamentação, ele tem que provar competência naquela atividade. Sim. Agora, se você vai lá inspecionar um prédio, tem infiltração de água, se ele é um arquiteto, pode ser que ele saiba como resolver. Mas se é um problema estrutural... Se ele tem pós-graduação em patologia, se ele está ali... Eu acho que deveria exigir, né, uma comprovação de desempenho. Porque senão ele vai fazer aquela inspeção boba, cobrar lá os seus R$ 1.000, coisa do gênero, e não sei quantas parcelas, só para atender a regulamentação, só para atender a lei. E é o que eu falo pro pessoal, o problema não é o preço baixo. Cada um cobra o que quer. Eu sei que tem que ter um preço mínimo, não estou dizendo isso. Mas o problema é assim, se alguém faz direito o serviço por R$ 1.000, ele não vai por muito tempo, porque ele vai quebrar. Em primeiro lugar, ele vai quebrar. A gente tem uma tabela do IBAP, por exemplo, né, pedindo lá o valor mínimo de 6.700 e pouco, hora técnica, R$ 570 a hora técnica, que eu acho que deveria ser, no mínimo, um valor razoável, porque tem que ter. Vem um recém-formado que não tem experiência na área, não fez curso de patologia, não convive com esse ambiente, vai fazer por merreca para ganhar um dinheirinho. Mas o problema não é o valor só. Tem o valor, é que ele não vai saber entregar. Sim, mas ele vai entregar uma coisa errada, uma coisa falsa. Exatamente. Porque se ele não sabe cobrar, a galera chega pra nós, os novos, estamos aqui com a juventude, vocês estão começando, tá tudo certo, tá, pessoal? É normal. Fê, tudo bem, beleza e tal? Surgiu pra mim uma inspeção de estrutura, me ajuda a orçar? Eu falei, você não sabe orçar? Não, então você não sabe fazer. Então não faça, mano. Traz para um escritório maior que sabe orçar. Se você não sabe orçar em inspeção predial, se você mostra para mim inspeção de fachada tal preço, mostra que você não sabe fazer. Porque se você não tem noção do trabalho que dá... competência para aquilo. Exatamente. E a gente, só que isso é uma dos pilares da DEPAT. A gente precisa, por isso que eu levanto sim essa bandeira, tá aí a luta, porque nós queremos o sucesso da área. Sim. E a área ter credibilidade. Exato. Né? Se não tem porque senão é falar mal da área. E mesmo assim, você tem prédios recém-lançados com um monte de problema estrutural. Então, esse é outro ponto. A minha esposa, contando uma história, minha esposa recebeu uma herança. Eu moro numa casa muito grande, quero vender a casa. E a ideia era assim, vamos vender a casa, comprar um apartamento menor e um apartamento na praia. A minha mulher inverteu. Ela ganhou uma herança e resolveu fazer uma surpresa. Comprou um apartamento lá na região da Granja Viana. Não falou para mim, contratou uma arquiteta, que era a vizinha, para decorar, gastou R$160 mil em decoração e tal. Aí me levou lá falando que ia visitar uma amiga. Entrei no carro dela, fomos lá no apartamento da amiga, entrei na garagem, ela tinha o controle remoto da garagem, eu achei estranho, mas tudo bem, né? Tá bom. Quando entrou na garagem, eu vi uns buracos na viga. Você já conhece. Tudo errado.
Falei, coisa absurda, isso aqui não pode, não sei o quê. E ela querendo que eu subisse lá e eu querendo ver as vigas com um buraco desse tamanho. Aí eu subi no apartamento, ela chegou, entregou a chave, nossa, tal, não sei o quê, tudo bem, cumprimentei. E você comente lá nos buracos. Eu voltei lá para lá. Aí encontrei o síndico, ela me apresentou o síndico, falei, síndico, isso aqui está tudo errado. Prédio entregue em 2017, minha mulher comprou em 2019 um apartamento lá. Falei, isso aqui está tudo errado. Pô, eu vou chamar a engenheira lá da manutenção, você pode vir aqui na terça-feira? Tudo bem, terça-feira fui lá, cheguei para a engenheira, isso aqui está tudo errado, não pode, esses buracos para passar a tubulação, coisa absurda e tal. Não, isso aqui é assim mesmo. Falei assim, não, minha filha. Era uma recém-formada, a engenheira lá. Falei, isso não pode, né? Eu quero uma reunião com o diretor técnico. Aí marcamos, aí o síndico fez um e-mail e tal para a consultora, marcando uma reunião no sábado lá no condomínio, mas a consultora pediu para fazer uma conversa prévia comigo. Então fomos lá e veio o dono e um diretor técnico, que era um rapaz jovem. Aí ele chegou e falou, não, tudo isso aqui foi reforçado. Eu falei, não interessa, não pode, a norma não permite abrir um buraco de 40 por 60 numa viga de 60 de altura. 40, se abrir 40, não pode. Né? Não, isso aqui tudo tem reforço. Aí comecei a ver um monte de coisa no prédio, chamei para o síndico e falei, vamos contratar uma empresa para fazer a inspeção predial. A empresa fez um relatório de 160 páginas, com 200 páginas de foto. 160 páginas de irregularidade, mais 200 páginas de foto. Eu peguei o pacote, fui ver o reforço que eles falaram que tinha, não tinha. Logo para que eles falaram que tinha Aí reforço? eu fui atrás do calculista, localizei, a projetista faliu, mas eu achei o calculista lá, por causa da RT e tal, fui atrás do calculista, chamei o calculista. Quando o calculista viu isso, ficou apavorado. Aí a empresa não queria fazer o reforço lá das estruturas. Aí eu falei com o síndico, o negócio é o seguinte, tem que chamar a Defesa Civil de Cotia, mas torcer para eles não interditarem o prédio, porque isso aqui é para interditar. Aí chamou a Defesa Civil, marcou lá, fui lá, cheguei lá, veio um bombeiro. Falei, desculpe, você entende bastante de área de bombeiro, mas o meu negócio aqui é engenharia civil. Então, marquei outro dia, foi lá. E eu convenci o engenheiro lá, que estava apavorado vendo os buracos lá. Falei, vamos só escorar, por favor, não vai interditar o prédio, vamos só escorar. Escoramos o prédio. Tá? Aí foi feito escoramento e tal, e a consultora queria colocar uma empresa que faz telhado metálico para fazer o reforço, porque aí o calculista calculou todo o reforço das estruturas, mas ele queria uma empresa que faz telhado metálico. Falei, aqui dentro não entra uma empresa de telhado metálico. Cadê o acervo técnico? Tem acervo técnico de recuperação, de reforço estrutural? Não tem, então não vai entrar. Tá? E ele falou, então não vou fazer. Ah, é? Eu liguei para o presidente da BNT, que é meu amigo de escola, e falei, você pode me apresentar alguém lá do CREA? Me apresentou, não vou falar o nome. Fui lá no CREA, entreguei todo o dossiê. Aí acionaram a consultora, aí ela foi obrigada a fazer. Eu indiquei 7 ou 8 empresas para fazer, aí contratou uma delas e fez o reforço. Aí terminou o reforço, aí o síndico me chamou, Renato, a piscina aqui, que não está na área de reforço, está cheia de trinca na laje e na viga. Aí fui lá, num domingo. Peguei a planta, e a piscina de infantil estava aqui, e a piscina de adulto estava abraçando, né? Mas a piscina infantil estava aqui, na planta. E no real? E no real, ela estava aqui. Eu falei, peraí, essa piscina é para meio metro de água, dá 500 quilos por metro quadrado. Saiu daqui e agora tem 1.500 quilos por metro quadrado. Por isso que está tudo trincado. Laje trincada e vigas trincadas. Os caras inverteram. E, além do mais, tinha 4 vigas aqui embaixo e tiraram 3 das 4. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, essa área aqui estava com problema sério. O meu medo era que essa estrutura estava engastada no edifício. Se rompesse a piscina, puxava o pilar, caía o prédio. Eu sonhava com o prédio caindo. Aí teve aquele acidente lá em Miami, que justamente aconteceu de punção, né? A laje funcionou. Quando ela funcionou, ela puxou o pilar e caiu 3 dos 4 prédios, morreram 94 pessoas. Eu sonhava com aquilo.
Eu falei, meu, esse negócio vai cair. Patologia é sério, gente. Eu ficava assim, sonhando que o prédio tinha caído. Tá? Então, aí, tudo bem, fizemos um reforço, né? Eu mandei esvaziar a piscina, a turma chiou, porque, lógico, esvaziar a piscina de um prédio. Né? A turma quer nadar, fim de semana, tinha churrasqueiro do lado da piscina. Não, pode cair o prédio, mas não posso parar a piscina. Aí o síndico foi, esvaziou uma piscina, com chiadeira dos proprietários, tudo bem, aí foi feito o reforço. Quando encheu a piscina, vigas que não tinham sido reforçadas começaram a trincar, porque aí eu calculei assim, não, teve uma redistribuição das cargas por causa do reforço e tal. Eu sei que teve chapa de 1 polegada de espessura. Aí foi feito também no cisalhamento e tal. Foi feito o segundo reforço, porque o primeiro não é que não deu certo, ele deu certo, mas ele reacomodou a estrutura e começou a trincar lugares que não tinham trincado. Aí foi feito o cisalhamento em outras vigas tal, para poder... Agora, você imagina esse prédio entregue nessas condições, um dia ia cair. É. E eu sou meio herói, eu entro no prédio lá, o pessoal me convida para churrasco e tal, porque o prédio não tinha, quer dizer, o síndico que recebeu o prédio... Muitos passaram por ali e não repararam. O incorporador contratou o síndico, e o síndico falava amém. Enquanto ele tinha mais apartamentos lá, simplesmente ele obedecia o que o incorporador fazia. Sim, tem muito disso. E agora não, hoje tem um proprietário que é síndico. E confessa, quantos profissionais talvez não teriam ido lá, não teria reparado nesses sinais? Tinha um engenheiro mecânico e um engenheiro elétrico lá no prédio, moradores, e eles não se atentaram aos problemas. Não, os engenheiros da construtora não se atentaram, acharam que estava tudo certo. Se você vê as fotos, você fica abismado. Por isso que é nosso risco como inspetores, patologistas, porque a gente pode ter ido em inspeções e não ter reparado. Se você não tem a expertise, se você não estuda... Ah, mas eu não tenho experiência toda. Não, mas você está assistindo esse podcast, você já participou de alguma aula do Granato. Quando ele traz a luz a isso, eu tenho certeza que na próxima vez que você entrar em um subsolo para fazer uma inspeção de recebimento de obra, alguma coisa, você vai dar mais atenção para os vãos. E quando você vê o bom senso, até mostra um vão muito grande, você vai trazer pessoas mais experientes para te dar uma luz. Pra você ter uma ideia, quando chovia muito forte, não dava subsolo, porque só tinha uma bomba na elevatória de esgoto, e devia ter 2, então a gente já sabia de um problema. Mas aí eu comecei a perceber, por que inunda? Não tem nada a ver a ETE com o subsolo inundar em chuva torrencial. Aí chamamos um especialista em hidráulica, em elevatória, aí ele falou... jogar água pluvial dentro da elevatória de esgoto. E não pode a norma. A norma de águas pluviais não permite que você jogue, e a norma de esgoto fala a mesma coisa. E o pessoal juntou, quer dizer, a construtora jogou água pluvial na ETE, que não pode, é proibido por 2 normas. Tá, outra ação judicial em cima deles. A instalação de gás. A conexão em cobre, a válvula é galvanizada, está dando corrosão galvânica. Feito pilha. Os caras fazem isso, economia besta. O síndico nem imaginava. Tá? Eu falei, corrosão galvânica, tem que trocar tudo isso aí. Aí pedi um laudo da Congás para ir lá fazer o laudo e tal. Enfim, a gente vê tanto erro de construção. E hoje eu vejo uma outra coisa. A norma de garantia que surgiu agora, 1770, que tirou da norma de desempenho as garantias para criar um outro anexo. Por quê? Porque tinha juiz que entendia. Você pôs garantia de 5 anos e vida útil de 20? Não, se você pôr garantia de 5 anos e vida útil de 20, mas pôr vida útil de 20, você tem que garantir 20. Começou a ter muito problema, por isso que eles tiraram. Mas hoje, impermeabilização de laje e cobertura, 5 anos de garantia. Impermeabilização de telhado. Eu não vou fazer impermeabilização, vou pôr um telhado. 1 ano de garantia. Porra, é estanqueidade, é o mesmo critério. Exatamente. Tá? Selante de fachada. Eu vi você falando disso lá no CVPAT. Consegui subir para 3 a fachada, o selante de fachada. Por favor, muito obrigado. Mas interna é 1 ano. Aí você compra uma torneira Deca, que é alto padrão, por exemplo, uma das marcas como é, 1 ano de garantia na torneira. Eu falo, tem umas coisas que eu não entendo. Né? Aí eu ponho a impermeabilização, que a garantia é 5 anos, em cima de um contrapiso, o contrapiso é 3 anos de garantia. Mas peraí, se o contrapiso é 3 anos de garantia e ele falir, já vai entrar problema. A implantação vai ser danificada por aquela falha. Por aquela falha. Então, o contrapiso, a regulação devia também ter 5 anos, porque ela é a base
da impermeabilização. Então, a impermeabilização tem que ser estanque 5 anos, o contrapiso tem que estar Porque bom a estanqueidade 5 anos. da impermeabilização depende do contrapeso. Sim. Então, tem algumas coisas que eu espero Precisa que ser na revisão... ajustado. Espero que na revisão... E cabe a nós, profissionais, participarmos, termos Sim. essa visão crítica. Olha, uma coisa que eu chamo a atenção é o pessoal não participa de reunião da BNT. Não Nós não 45 anos que eu voluntariamente participo de normas, de elaboração de normas. Parabéns. E antigamente você via o pessoal de laboratório, IPT, Falcon Bauer, professor de universidade participando para elaborar norma. Hoje a gente não vê. Está na mão, a maioria das vezes, de fabricantes, da indústria, que tem interesse em criar um critério, algumas vezes jogar a norma para baixo, infelizmente, porque não tem ninguém para representar o consumidor. Para puxar aqui. Né? O consumidor não vai. Exatamente. Né? A consultora não vai, o consumidor não vai. Para quem vai ter que ser obrigado a cumprir a regra, é melhor que ela seja mais baixa, por mais que eles vão querer entregar alto. Eu já consegui brigar para derrubar 2 vezes um texto base de norma de impermeabilização que foi muito mal feito. Você fazer uma norma de impermeabilização de poliuretano que não tinha ensaio de envelhecimento. Falei, pra você ter uma ideia. Então, põe um pessoalzinho lá para fazer a norma que quer só para criar norma e sem critério de qualidade. Espetáculo. Né? Aí você tem que buscar informação lá de fora, uma norma tal, para ser o teu parâmetro. Aí você vê que o pessoal faz ensaio de envelhecimento de 300 horas, não dá um ano ensaio de envelhecimento de 300 horas. Então, você vê que o pessoal, infelizmente, o fato de não ter um laboratório lá, fala, peraí, 300 horas de ensaio de envelhecimento é nada. Mas não tem esse foco de quem é especializado no equipamento de envelhecimento para se contrapor a essa jogada. Não, 300 só para cumprir tabela. É mais ou menos isso. Então, a norma hoje precisa que as partes, né, o consumidor, a universidade, o laboratório e o fabricante participem. E hoje não acontece isso. A maioria das vezes é fabricante e muitas vezes jogando a norma para baixo, infelizmente. Estamos aí, né, professor? A área técnica tem muito a crescer e somos agora. Essa galera mais nova, nós precisamos pegar esse bastão e ajudar nesse processo. E uma coisa que eu te aviso, se você participar de norma, você aprende. Você aprende com quem sabe, com quem tem gente lá que é experiente no assunto. Então, uma forma também de se aprender... De aprender... Formulação de produtos, desempenho... Hoje está mais fácil, né? Até pela participação online. Você entra no site do ABNT, se cadastra nos comitês, você tem comitê CB2 é construção civil, CB22 é impermeabilização. Pô, gostei. CB18 é de cimento e areia e agregados, né? O cimento e agregados. CB10 é química. Então você entra lá no cadastro. Direto no site. E você é convidado para participar. Se você quer participar, você vai falar com gente. Se você vai pegar uma reunião do CB18 de cimento, você vai falar com o fabricante de cimento, você vai aprender muita coisa. É verdade. Né? Você vai procurar saber o que o C3A faz dentro do concreto, o que a portlandita tem, o que o hidroxicalço faz, o que o CSH faz. Tá começando a fazer eu gostar de querer participar. Você aprende, você não sabia que tinha uma alita, uma belita, entende? Você aprende, porque você está na mão dos que estão ali, que tem o maior conhecimento na área. E eu aprendi muito dentro da BNT. Aprendi muito isso. E sempre colaborei, fiz vários textos base, argamassa polimérica, membrana acrílica. As primeiras fui eu que fiz o texto base. E eu acho que precisa a comunidade participar. Hoje, por exemplo, tem uma norma de grout. Nós usamos grout, não usamos grout. CB18 está fazendo a norma de grout. Olha só. Tá? Então, é ali que você vai aprender, quer dizer, qual é a fluidez que você precisa, qual é a característica de expansão, de retração. Você vai aprender com grandes especialistas que estão fazendo o texto base da norma, né? E a gente aprende. Espetáculo. Tá aí, meus amigos. O homem da impermeabilização, da recuperação estrutural, uma história incrível que nos brinda com a sua presença, com suas histórias, com seu carinho. Muito obrigado, professor. Fique à vontade para finalizar algo que esteja no seu coração. E eu pediria só uma coisa, tudo que você pode falar agora, enfim, um recado para a galera da DEPAT. Eles estão começando a jornada. O que você falaria para a gente aí de orientação e de conselho, você que está nessa jornada há décadas? Bom, eu acho que é dedicação, tá? Uma coisa que eu sempre tive comigo, né?
Quando o pessoal terminava o expediente às 6 horas da tarde, eu ficava até às 8 da noite, que eu falei, meu concorrente está indo cuidar da sua família, etc, etc. Eu tenho mais 2 horas de trabalho. Eu estou trabalhando mais do que eles. E eu falei isso para os meus filhos também. Olha, enquanto vocês estão nas baladas, saindo com as meninas e tal, tem um japonesinho lá estudando. E ele vai entrar na Poli, você não vai entrar na Poli. E meu filho entrou na Poli, o outro entrou na Unicamp. Parabéns. Né? Então, eu sempre procurei falar, se dedique, tá? Hoje em dia a gente tem muita distração. Tem o WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente tem muita coisa para desviar a atenção. Mas também é a ferramenta de a gente aprender. Entrar no site, na comunidade da DIPAT, trocar informação com as outras pessoas, aprender, que a gente sempre aprende. Nunca pare de estudar. Eu até hoje eu estudo, eu dou aula, lógico, né? Então eu preciso estudar, eu tenho que me aprimorar, porque se eu não conseguir transmitir de uma forma adequada aquilo, eu acabo não tendo conteúdo novo, né? E a gente sempre está aprendendo. Não adianta, sim. Agora eu estou numa outra fábrica, assim, que tem um mundo diferente, que eu tenho que aprender novas tecnologias, coisas que a gente vai procurar trazer para o Brasil, novidades, etc. E não vou parar de estudar, entende? Enquanto eu ficar nessa atividade, eu vou continuar estudando. Compro livros, leio livro, fuço, internet, participo. Entrou na DIPAT por conta própria, né? Foi lá, sim. Fez inscrição. Quando eu vi, apareceu lá inserido nos grupos, professor Granato, eu falei, meu Deus, incrível. E se você quiser se diferenciar, você tem que trabalhar mais do que o teu concorrente. Esforço, dedicação. Tem, né? Assim pagar era o preço. O Ayrton Senna, né? Que o pessoal acabava, ou o Rogério Ceni, acabava o treinamento, ele continuava lá pelo menos mais 1000 bolas para ele defender. Porque o cara era um diferencial. E depois para bater falta, né? Tinha que treinar as faltas. Também. Então não adianta você sem pesquisar, sem estudar, sem participar. Não tem atalho. Você não tem. Você vai ser entre aspas, não digo incompetente, mas menos competente que o teu concorrente. Ou vai estar na média. Exatamente. E a gente precisa estar acima da média. Mas é isso. Professor. Um abraço, obrigado. Gratidão, agradeço aí o convite. Espetáculo. E estou sempre à disposição para atender. Estaremos juntos. Precisar, tá Forte bom? abraço. Um abraço a todos. Tchau!